Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, essa semana apresentamos o programa Encontro com Kardec, número 67. Fique até o final para você conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina dos Espíritos e, evidentemente, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe essas informações com outras pessoas que também possam ter acesso a esse conhecimento da doutrina espírita. Vamos ao estudo agora? Capítulo 8. Leis do Progresso. Povos degenerados. Perguntas 786 a 789. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde neste caso o progresso? Quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então um pobre diabo como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram um lugar que ficara vago e que também a seu turno terão um dia que deixar. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão como todas as demais à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Esta verdade, que a história comprova, não será de molde a fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se extingue como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas impedem ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Uma nação única não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então,
viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. A humanidade progride por meio de indivíduos que pouco a pouco se melhoram e se esclarecem. Quando estes prevalecem pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surgem entre eles homens de gênio que lhe dão um impulso, e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem a humanidade avançar de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços em prol do adiantamento moral e intelectual de uma nação. Transformada, a nação será mais feliz neste mundo e no outro. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Sua inferioridade relativa os privará da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou sua felicidade também é relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, o direito à felicidade é igual para todos, porque ninguém fica privado do progresso. Como aqueles que viveram no tempo da barbárie podem voltar, na época da civilização, a viver no seio do mesmo povo, ou de outro. É claro que todos se beneficiam da marcha ascensional. O sistema da unicidade das existências apresenta aqui outra dificuldade. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento. Portanto, se um homem é mais adiantado do que o outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos, para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Em 1000 anos, uma nação passa da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que nesse intervalo tivessem tempo de progredir. Mas diariamente morrem pessoas de todas as idades, renovando-se sem cessar, de tal sorte que todos os dias elas aparecem e desaparecem. Ao cabo de 1000 anos, já não há naquela nação qualquer vestígio de seus antigos habitantes. De bárbara que era, a nação tornou-se civilizada. Quem progrediu? Foram os indivíduos outrora bárbaros? Mas eles já morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados? Mas, se suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie, e então será preciso admitir-se que os esforços despendidos para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém, de fazer com que Deus crie almas mais perfeitas. Comparemos esta teoria do progresso com a que nos foi dada pelos Espíritos. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já tinham vivido antes e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com seu estado atual, de sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito fazer que se criem almas mais perfeitas no futuro, e sim atrair as que já progrediram, seja as que já tenham vivido no seio desse mesmo povo, ao tempo da sua barbárie, seja as que venham de outra parte. Aqui também encontramos a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem, a terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos, que viverão fraternalmente unidos, enquanto os maus
sentindo-se aí repelidos e deslocados, vão procurar, em mundos inferiores, o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso então transformado. A teoria vulgar tem ainda esta consequência: os trabalhos de melhoria social só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de vir cedo demais e que ficam sendo o que podem ser, sobrecarregadas com o peso de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações que voltam a viver em melhores condições e podem, assim, aperfeiçoar-se no seio da civilização. Nesse tema, povos degenerados, nessas questões, fica muito claro que o povo, um agrupamento de pessoas, que a gente chama de povo, um país, uma raça, o que seja, não está destinado a ser sempre do mesmo jeito, a nunca evoluir. Essa é a graça divina, que nós fomos criados para ser arcanjos, do átomo ao arcanjo. Nós fomos criados para evoluir e para chegarmos um dia à perfeição. Então, o fato de um povo se degenerar por algum motivo, nós já demos alguns exemplos aqui de povos da antiguidade, povos guerreiros, povos egoístas que eram pilhadores, queriam tomar outras terras, escravizar pessoas. Um dia isso vai evoluir, mas essa evolução vai se dando pelas pessoas. Então você vê, como ele diz ali no texto, um povo degenerado que se aperfeiçoa. Os encarnados que fazem esse povo vão se aperfeiçoando à medida que o tempo vai passando, vão progredindo intelectual e principalmente moralmente. Então, no momento que eles passam por essa etapa, eles vão novamente reencarnar, não nesse povo degenerado, não nesse mundo difícil, vamos dizer assim. Vão encarnar em mundos superiores, em mundos mais evoluídos, ou no meio de pessoas em civilizações mais evoluídas. Só que aqueles que ficaram, aquele espaço daquele povo lá que ficou, vamos chamar do país Y, nesse país Y, que vinha muito mal, degradado, né, degenerado, e foi evoluindo aos poucos, foi evoluindo com o passar do tempo. Muito bem, esses encarnados que estavam ali foram para um mundo melhor, mais evoluído, porque se evoluíram. Mas o país continuou lá, e começaram então a reencarnar ali outros, e muitas vezes, inúmeras vezes, espíritos também não evoluídos, que ainda estão num processo de evolução, que precisam passar por aquele estágio, até ter contato com muitos que ficaram ali, para poder evoluir. Então dá a impressão de que o povo está degenerado, mas não é. Porque ali se reencarnaram outros espíritos que precisam passar por aquelas situações para se evoluir como aconteceu com os outros. E assim vai progressivamente até o momento em que não será mais necessário se reencarnar daquela maneira, se reencarnar ali espíritos que tenham pouca evolução. Essa é a meta principal, a evolução do espírito. Isso é fato. Então eles dão até o exemplo da casa. Você está numa casa, vai para outra casa, aí uma pessoa que não tinha casa ocupa a casa que você estava, significa que a pessoa tinha menos recursos e foi ocupar aquela casa. Você que tinha mais recursos, saiu daquela para uma outra casa melhor. Essa simbologia se refere à evolução moral, à evolução do espírito. Então é nesse sentido que a gente tem que entender que os povos não serão degenerados sempre. As pessoas vão evoluir sempre. E essa evolução vai trazendo melhorias para a civilização que ela tiver. E a gente está falando muito aqui do planeta Terra, muito bem. Mas em outros mundos, isso acontece da mesma forma, independente do nível evolutivo desse mundo. Se ele está num nível superior ao nosso, também ali os espíritos vão evoluir e vai abrir espaço para outros que não têm aquela evolução irem para lá, para novamente começarem esse processo de evolução e passarem para outro. Essa é que é a função principal da reencarnação. Se você não tivesse a reencarnação, você ficaria eternamente do mesmo jeito. Nasceu de um jeito, pela sorte de Deus, você ficou daquele jeito ali, nasceu degenerado, ou nasceu evoluído, ou nasceu pobre, ou nasceu rico, e dali para frente, ou nasceu com um defeito físico grave,
paraplégico ou com uma deficiência qualquer e vai passar o resto da sua vida daquele jeito e nunca mais você vai ter a experiência de outra forma de corpo, de outra forma de reencarnação. Então, isso vai contra completamente qualquer princípio de evolução moral e intelectual. Então é assim que se baseia a doutrina espírita na reencarnação. E essa explicação é a que se refere, que os espíritos aqui nos deixam muito claro com relação aos povos degenerados. Vamos adiante. Capítulo 8. Leis do Progresso. Civilização. Perguntas 790 a 793. É um progresso a civilização? Ou, como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Será racional condenar-se a civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? É. E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações. Uma civilização incompleta é um estado transitório, que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao mais alto grau da escala social, somente pode considerar-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência possa desenvolver-se com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos arraigados, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para todos, tanto para o último como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais bem respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Nessas questões nós vimos a questão da civilização.
A civilização nada mais é do que você viver em comum, né? Essa civilização não significa que você é civilizado simplesmente porque você tem mais intelectualidade do que outros. Não é. Não pode ser julgado dessa maneira. Civilização, ela tende à sua evolução quando você junta as duas forças, como nós falamos no estudo anterior, no encontro 66, em que a evolução intelectual existe e à medida que ela é passada, né, à medida que ela evolui, à medida que se evolui intelectualmente, as pessoas vão evoluindo moralmente, mas não necessariamente. A tendência é que quanto mais informação você tenha, maior capacidade de julgamento você tenha para tomar o caminho correto. Mas muitas pessoas não fazem. Então, uma civilização evolui de acordo com a evolução dos seus espíritos encarnados ali, com as pessoas que estão ali. Então não é simplesmente pelo fato de ser intelectualmente muito bem adiantado que essa civilização progrediu. Pode ter progredido intelectualmente, mas e moralmente? Porque o que denota realmente o crescimento moral de uma civilização o que denota o crescimento de uma civilização é a sua evolução moral. Então, à medida que ela vai evoluindo, ela vai se tornando cada vez melhor e vão deixando de existir aqueles aspectos predominantes de egoísmo, de vaidade, de orgulho, né? Desse tipo de coisa que são as chagas da humanidade, que já falamos aqui várias vezes. Então, uma civilização evolui, não necessariamente, como eles dizem ali, para que sejam todos, num planeta inteiro, uma nação só. Não é o caso, porque cada pessoa, cada região tem uma característica diferente da outra, como é no Polo Norte, na Antártida, né, como é aqui, como é na Austrália, como é na Rússia, como é aqui no Brasil, que eu falei. Então, são características diferentes. Então, os povos vão continuar sendo diferentes, cada um com suas leis, cada um com com seus costumes, sendo nações diferentes. A questão é, no momento que evoluir moralmente por um todo o planeta, e estamos prestes já estamos nessa transformação para mundo de regeneração, no momento que for um planeta regenerado, esses aspectos ruins das civilizações vão se extinguir. Então as pessoas vão conviver sem querer dominar o outro, sem querer sobrepor ao outro, sem querer ser egoísta com o outro, pelo contrário. Vão existir muito mais aspectos benevolentes, fraternos e de caridade entre as sociedades. Aí sim, poderemos dizer que seremos um planeta civilizado. Não é simplesmente tecnologia. É civilizado porque tem muita tecnologia. Aí os países, por exemplo, como acontece em alguns países na África, então determinadas nações têm uma evolução moral um pouco maior do que outras. Então não é civilizado por isso? Não. É civilizado, mas depende do seu grau evolutivo. Essa é a grande lição que nos dá aqui. Nós precisamos sempre progredir individualmente, e esse progresso individual faz com que aquele meio onde existam esses espíritos que estão evoluindo se evoluam da mesma forma numa região, num país, e é dessa maneira que se destaca a evolução moral das civilizações. Lembrando sempre que civilização é viver em conjunto, viver em comum, viver no progresso geral. Esse progresso é atingido realmente, uniformemente, com o progresso moral. Tenho muito a agradecer por estarem aqui até o final do vídeo, por acompanharem semanalmente esse estudo que nós fazemos do Livro dos Espíritos. Espero encontrá-lo aqui também na próxima semana, onde teremos um encontro com Kardec 68. Muito grato eu fico, não esqueça de fazer a sua prece final, agradecendo a presença de bons espíritos e a essa inspiração que nos trazem de bons pensamentos, e eu espero que nos encontremos, como já disse, na próxima semana. Fiquem na paz.